Olá, pessoas confinadas e não confinadas desse planeta estranho. Bom, esse vídeo surgiu de uma conversa com alguns dos meus alunos em que a gente achou que seria legal, que seria válido para todo mundo tentar abrir um espaço ou tentar abrir mais espaço para leitura e para literatura nessas nossas vidas isoladas, né? Nesse momento esquisito, para dizer o mínimo. Passaram-se 2 meses, um pouco mais de 2 meses, da suspensão das nossas aulas, da suspensão de muitas aulas e de muitas atividades. E frente à enxurrada diária de baixezas que a gente tem visto, lido e escutado por aí, eu acho que começa a ficar mais claro do que nunca que todo o esforço contrário a essa desumanização que a gente testemunha praticamente todos os dias é válido, muito válido. Tem surgido diversos vídeos de YouTube, diversas reportagens, textos, comentários falando sobre o papel da arte nesse momento, sobre o papel da arte em momentos de dificuldades coletivas. Eu não vou entrar nesse assunto, é um assunto bastante complexo e não é o objetivo, mas eu vou recomendar 2 vídeos para quem quiser ficar mais por dentro desse assunto. Vai aparecer aqui em cima, ou aqui em cima, não tenho certeza, mas em algum lugar vai aparecer a recomendação de 2 vídeos que eu acho que falam muito bem sobre isso. Falam muito melhor do que eu conseguiria falar assim num vídeo rapidinho. Mas o que eu gostaria de deixar expressamente claro é essa visão, a minha visão, radicalmente contrária a essa ideia de que a arte nos ajuda a escapar da realidade. Aliás, eu acho que essa ideia ela não apenas é um equívoco, ela também é bastante perigosa, no sentido que ela propõe uma alienação da arte em relação à realidade empírica da vida. E eu acho que absolutamente não é isso. Não é isso que eu quero apresentar aqui. Não quero apresentar nenhuma leitura, nenhuma literatura como fuga da realidade, muito pelo contrário. Eu venho selecionando alguns textos, algumas coisas que eu acho que são legais, mas são legais como um encontro e até mesmo como um confronto com a realidade. Aquela realidade que está da nossa pele para fora e aquela que está da nossa pele para dentro. São, portanto, muitas realidades em muitos níveis. Eu estou chamando essa ideia de leiturinhas na pandemia. Leiturinhas na pandemia. A palavra no diminutivo para indicar naturalmente o carinho que eu tenho, que muitos de nós temos pela literatura e pela leitura em geral, mas também porque eu pretendo mostrar uma série de textos que são curtos, ou porque são curtos, ou porque são fragmentos de textos maiores, que não foram escritos pensando nesse momento. Eu quero trazer textos bastante antigos, textos mais recentes, textos bastante clássicos, outros nada clássicos. E o que eu acho que todos esses textos têm em comum é uma capacidade de adquirir nova vida se lidos com os nossos olhos do presente. É aquilo que o Ítalo Calvino definiu como clássico, né? Um texto que nunca acabou de dizer aquilo que ele tinha para dizer. E eu resolvo começar então com um dos nossos grandes clássicos da literatura brasileira, o Machado de Assis, com esse livro que é o Papéis Avulsos, que é um livro de 1882, e relendo e me reencontrando com Machado de Assis, com esse livro especificamente, eu me reencontrei com o conto O Espelho, que é um conto
ainda bastante atual, é até meio clichê dizer isso, mas a verdade é que, apesar da publicação em 1882, eu acho que esse texto tem bastante a dizer. O texto, para quem não lembra, se chama O Espelho e tem um subtítulo, que é o esboço de uma nova teoria da alma humana, em que o personagem filosofa a respeito da alma humana e chega a propor que, na verdade, existem duas almas. Eu acho que é uma reflexão flagrantemente atual para o nosso momento, mas eu selecionei um trecho específico em que esse personagem, por motivos que eu não vou detalhar muito, acaba se encontrando sozinho na casa de uma tia, não tem mais ninguém, mesmo os escravos e as pessoas que trabalhavam na casa estão todos ausentes e ele resolve ficar lá para proteger a casa. E ele fica sozinho por um bom espaço de tempo, né? Depois de algum tempo, que eu acredito que ele menciona 2 semanas ou mais ou menos, esse espaço de tempo, ele começa a narrar a experiência dele da seguinte forma: achei-me só, sem mais ninguém, entre 4 paredes, diante do terreiro deserto e da roça abandonada, nenhum fôlego humano. Corri a casa toda a senzala, tudo, nada, ninguém, um molequinho que fosse. Galos e galinhas tão somente, um par de mulas que filosofavam a vida, sacudindo as moscas, e 3 bois. Nenhum ente humano. Parece-lhes que isso era melhor do que ter morrido? Era pior. À tarde comecei a sentir uma sensação como de pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa e não tivesse consciência da ação muscular. Minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais compridos, nunca o sol abrasou a terra com uma obstinação mais cansativa. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula tic-tac, tic-tac feria-me a alma interior como um piparote contínuo da eternidade. Quando, muitos anos depois, li uma poesia americana, creio que de Longfellow, e topei com este famoso estribilho, Never, forever, forever, never, confesso-lhes que tive um calafrio. Recordei-me daqueles dias medonhos. Era justamente assim que fazia o relógio da tia Macolina. Never, forever, forever, never. Não eram golpes de pêndula, era um diálogo do abismo, um cochicho do nada. E então de noite, não que a noite fosse mais silenciosa, o silêncio era o mesmo que de dia, mas a noite era a sombra, era a solidão, ainda mais estreita ou mais larga. Tic-tac, tic-tac. Ninguém nas salas, na varanda, nos corredores, no terreiro. Ninguém em parte nenhuma. Naturalmente, o conto não é sobre isso, exclusivamente sobre isso, tem várias coisas acontecendo. Não é, mas poderia ser um relato desse momento atual, e eu espero que sirva para aquecer um pouquinho o coração e a mente de todo mundo. Até a próxima leiturinha.